Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sou a professora Sheila Rodrigues, do componente de língua portuguesa. Vamos conhecer o nosso assunto de hoje. Temos a aula de número 25, o objeto de conhecimento sintaxe e o detalhamento, frase, oração e período. Tipos de frases, períodos simples e composto. Então, esse é o assunto da nossa aula, seguimos para ela. Vamos lá. Muito bem, turmas. Então, hoje nós vamos estudar sobre os verbos. Os verbos ser, estar, ficar, parecer e permanecer em vários contextos, da frase, da oração e do período. E também nos tipos de frases e no período simples e no período composto. Olhando sempre para esses verbos, como é que eles aparecem em cada contexto desses pontos que nós iremos estudar hoje. Então, seguimos aí para o sentido dos verbos. Temos aí, ó, o sentido dos verbos ser, estar, ficar, parecer e permanecer. Então, esses verbos, em determinados contextos, eles terão um sentido, que eles podem indicar essência, estado, mudança, aparência e continuidade. Dependendo do contexto em que ele aparece, ele pode indicar esses sentidos. Então, vamos para o verbo ser, por exemplo. O verbo ser, ele indica uma característica essencial do ser, que pode ser também permanente ou definidora. Então, vamos ver o exemplo, como é que aparece o verbo ser. Maria é médica. Observe que o verbo ser ele está flexionado, né, na terceira pessoa. Ela é, Maria é médica. Então, a palavra médica indica o quê? Uma profissão. Então, ele vai o quê? Caracterizar um estado estável, né? Por quê? Porque nós podemos ter uma profissão por um longo período, mas em algum momento da vida a gente pode trocar de profissão, né? Então, por isso que ela é dita como estável. E o verbo que está fazendo essa mediação entre o sujeito e o predicado é o verbo é, que no caso ele é um verbo de ligação. Por quê? Porque ele apenas liga o sujeito ao seu predicado. Então, nós estamos vendo aqui, principalmente, o sentido que o verbo proporciona no texto, dependendo do quê? Do contexto em que ele aparece. Observe que agora ele vai mudar o sentido. Ó. O sol é quente. Então, o verbo ele vai caracterizar o quê? Uma ação permanente, um estado permanente, uma coisa permanente. Né? O sol é quente, isso é algo que todos nós conhecemos, que não há dúvidas de que o sol pode ser comprovadamente quente, não é verdade? Então, observe que o verbo continua a estar aí, né? Ele está ligando o sujeito ao seu predicado, o sol é o sujeito e quente é o predicado, né? Então, o verbo ele está ligando esses dois elementos. Porém, nós vamos olhar para além disso, nós vamos olhar para a característica permanente do sentido que essa frase, esse texto tem, né? Que ele está afirmando, né? A frase afirma que o sol é quente e isso é algo que não se pode duvidar, né? Agora, veja qual é o sentido de origem e identidade. Ele é brasileiro. Observe que está dando, quando eu digo que ele é brasileiro, está indicando que a origem, a identidade dessa pessoa. E eu posso dizer que ele é argentino ou que ele é de uma outra nacionalidade, né? Então, eu vou sempre estar dando o quê? O sentido de origem, de identidade dessa pessoa. Então, mais uma vez, o verbo ele aparece aí na oração, fazendo a ligação do sujeito com o seu predicado, e, além disso, ele vai estar mostrando, o contexto da frase, da oração, está mostrando a origem e a identidade dessa pessoa, que pode ser o João, que pode ser a Maria, que pode ser qualquer pessoa. Então, o sentido do verbo ser, ele vai estar voltado para a essência, a identidade de uma pessoa, seja no aspecto profissional, com característica estável, seja na característica permanente, ou seja,
o sentido de origem e identidade do ser. Muito bem. Então, vamos seguir agora para os próximos verbos. O verbo estar, por exemplo, ó, ele indica um estado transitório, circunstancial ou de localização. Então, agora nós estamos vendo um outro verbo, que é o verbo estar. E aqui, no caso, ele vai estar flexionado, sempre, né, aqui na terceira pessoa do singular. João está cansado. Então, observe que indica o que é um estado momentâneo, né? Após um dia de trabalho, no final do dia a pessoa vai estar cansada. Pode ser o João, pode ser a Maria, pode ser qualquer pessoa que trabalha, né? E pode chegar ao final do dia e estar com esse cansaço. Então, observe que é um estado momentâneo, porque a gente não pode estar cansado o tempo todo. Em algum momento, a gente vai estar menos descansado, né? Vai estar menos cansado. Então, observe que o verbo estar, ele faz o mesmo processo, ele liga o sujeito ao seu predicado. Porém, o sentido, o contexto da oração vai estar me dizendo que o verbo estar indica um estado momentâneo que o ser aparenta ser, está, né? Cansado. Poderia ser João está feliz, né? Também seria um estado momentâneo. O livro está na mesa. Observe o sentido de localização. A mesa é um lugar, não é verdade? Então, está dando a posição desse livro, desse objeto. Então, mais uma vez, a gente observa que a presença do verbo estar está no texto, né? O livro está na mesa, ele liga o sujeito ao seu predicado, e, além disso, ele vai estar dando um sentido de localização, de localidade, de posição, que no caso é na mesa. Perceberam que de um verbo para o outro, nós vamos perceber o sentido que ele está provocando no texto. Outros exemplos. Nós estamos felizes hoje. Estamos falando que de um estado emocional passageiro, né? O estado emocional passageiro. Muito bem. Então, nesse outro exemplo, nós podemos constatar a presença do verbo estar. Agora ele está flexionado na primeira pessoa do plural. Nós estamos. Observe que ele vai estar indicando um estado emocional passageiro do sujeito, né? Então, no caso aqui, observa que o ato de estarmos felizes, né? Nós estamos felizes, vai estar demonstrando algo passageiro, um sentimento passageiro, né? Porque não é... Será que nós estamos felizes todo o tempo, todo dia? Não. Em algum momento a gente vai ter uma queda aí, né, dos nossos sentimentos. Então, a questão de você dizer que você está feliz indica um estado emocional passageiro. Conseguiram perceber que à medida que nós vamos mudando de contexto de orações, de frases, o verbo ele vai também se modificando. Então, no todo, o sentido que esse verbo vai provocar é o sentido temporário, né? De uma condição temporária, de uma situação atual, ou seja, de algo mais presente, de algo mais que está ali no aqui e agora, né? No momento, no instante, não é? Então, o sentido do verbo estar, ele vai proporcionar esses sentidos no texto. Já o verbo ficar, a gente vai notar que ele é um verbo de ligação, como todos os outros, ou de uma ação. Dependendo do uso, né, desse verbo, ele pode ser um verbo de ligação e ele pode ser um verbo de ação. Depende do contexto em que esse verbo vai aparecer. Então, vamos observar que ele pode indicar um estado, né, uma permanência, uma mudança de estado, uma localização ou até o resultado de uma ação. E pode indicar também um estado ou uma permanência, localização, resultado de uma ação. Então, observe que agora o verbo ficar, ele pode ter uma mudança de estado, né? Passar a ser o ser. E o verbo, o segundo exemplo, a permanência em um lugar ou uma condição. Então, vamos ver os exemplos para que vocês possam entender melhor. Então, vamos aí, olha. Ana ficou triste com a notícia. Então, o que que houve aí? Uma mudança de estado. Significa o quê? Que antes ela não estava triste, ela estava alegre, estava feliz, estava contente, estava tranquila, né? Mas, com a chegada da notícia, ela ficou triste. Então, observe que houve uma mudança de estado,
de estado emocional do ser, dessa pessoa, que foi, no caso, a Ana, não é? Então, com certeza, essa notícia não foi uma notícia boa. Então, foi uma notícia má que causou-lhe tristeza, não é? Vamos ver o exemplo, olha, o cachorro ficou no quintal. Observe que o contexto da oração mudou, mas é o mesmo verbo, perceberam? É o mesmo verbo que a gente está usando. Então, agora ele já indica o quê? Uma permanência em um lugar. Por quê? Porque nós estamos falando de um animal e estamos falando de quintal. Então, o cachorro ficou em um lugar, ficou no quintal. Perceberam a mudança de sentido conforme o sentido de cada contexto de oração? Outro exemplo, ele ficou bravo quando soube da verdade. Observe que aqui também houve uma mudança emocional. Por quê? Porque ele estava, com certeza, antes de ele saber da verdade, ele estava tranquilo. Porém, quando ele soube da verdade, com certeza essa verdade foi algo que provocou a sua brabeza, a sua raiva, não é? Então, houve o quê? Uma mudança emocional. Ele ficou bravo quando soube da verdade. Então, observe que nós estamos utilizando o mesmo verbo, só que em contextos diferentes. Então, o sentido desse verbo, ele vai estar no sentido de transformação ou permanência. No caso aqui do exemplo do cachorro, né? Que ele ficou no quintal. Então, dá a ideia de que a permanência naquele lugar. Mas essa permanência é para sempre? Não. Né? Não é algo eternamente. Também vai ter que indicar aí um momento, né? Um instante. Então, percebam, né, que há a mudança de sentido para cada contexto de oração, olhando o mesmo verbo. Perceberam aí o sentido que acontece em cada uma das orações? O verbo continua sendo verbo transitivo, verbo de ligação, né? E aí ele faz essa ligação entre o sujeito e o complemento. Agora vamos para o verbo parecer. Ele indica o quê? Uma aparência, uma impressão, um julgamento subjetivo ou a não certeza, a incerteza, né? Vamos ver o exemplo, olha. Ele parece cansado, ou seja, eu tenho a impressão, eu não tenho certeza que realmente ele está cansado. Né? É apenas uma aparência, uma impressão que eu estou tendo dessa pessoa. Então, observe que aí o sentido do verbo parecer está nesse sentido de parecer, de uma impressão, de uma visão que eu estou tendo a respeito daquela pessoa. O dia parece ensolarado. Então, observe que agora está no sentido de aparência, porque eu estou vendo, né? Estou vendo ali o sol, o dia, que mostra para mim essa aparência de estar ensolarado, né? Com bastante sol, claridade, né? Quentura e tudo mais. Perceberam aí o sentido, como ele vai mudando conforme o contexto da frase, da oração? Ele parece inteligente. Observe que agora eu tenho um julgamento subjetivo, uma opinião. Ela parece inteligente. É a impressão que eu estou tendo a respeito dessa pessoa. Por quê? Porque pode ser que outra pessoa não ache ela tão inteligente. Mas, de início, o que está se colocando nesse exemplo é que está se fazendo um julgamento a respeito da inteligência dela. Então, observe que esse verbo ele vai estar sempre o quê? No sentido de aparência ou uma impressão daquilo que você está vendo. E aí você faz um julgamento a respeito dessa aparência, essa impressão que você está tendo a respeito de uma determinada pessoa. Ou pode ser também de alguma coisa que você esteja vendo, né? Vamos agora para o verbo permanecer. O conceito que indica continuidade, duração no mesmo estado ou lugar. Observe aí a questão da continuidade, a duração ou estado ou lugar. Vejam um exemplo. Os alunos permaneceram em silêncio. Então, a ideia é que de continuidade de estado, ou seja, os alunos continuaram, permaneceram em silêncio.
Já no outro exemplo, ela permaneceu no cargo por muitos anos. Observe que agora no sentido de duração, ou seja, algo mais duradouro, né? Mais longo. Ela permaneceu no cargo por muitos anos. Por quê? Porque o contexto da oração está dizendo isso. Por muitos anos. Então, vai indicar duração que essa pessoa permaneceu num determinado cargo. Perceberam o sentido que vai acontecendo aqui na mudança dos contextos das orações? Vamos ver mais um exemplo, agora com sentido de continuidade em um lugar. O carro permaneceu estacionado. Continuidade em um lugar, ou seja, o carro ficou ali por um determinado tempo naquele lugar, né? Em um determinado lugar. E aí ele vai estar dando sentido de quê? Duração, continuidade. O sentido que o verbo permanecer, ele vai indicar duração ou continuidade. É o que exemplifica esse último exemplo que eu mostrei para vocês. Perceberam que há uma mudança de sentido, né, para cada verbo em cada contexto que ele está sendo utilizado. Ele continua sendo um verbo de ligação, ele liga apenas o sujeito ao seu predicado e, além disso, ele vai provocar um sentido no texto. Vamos agora fazer a comparação do sentido dos verbos. Observe que o verbo ser, no sentido principal dele, tem sentido de essência, identidade, definição. O exemplo, o mar é azul. Então, todo mundo sabe, conhece que o mar tem essa coloração, não é? E é inegável. O verbo estar, ele indica um estado temporário, uma localização. Ele está cansado, vai dar a ideia de um estado temporário. O verbo ficar, mudança de estado ou permanência. Ela ficou feliz. Ou ele ficou em casa, dando ideia de lugar, né? Ela ficou feliz, mudança de estado. O verbo parecer, de aparência, impressão. Ele parece nervoso, é o estado dele. Mas é uma impressão que você está tendo. E o verbo permanecer, continuidade e duração. Eles permaneceram calados. Observe aí que ele teve uma duração aí, né? Que eles ficaram calados em determinado momento. Vamos ver agora outros exemplos aí do verbo é, né? O verbo ser indica uma característica permanente aí do exemplo, né? João é doente, está afirmando que ele tem uma determinada doença. Então, indica o quê? Um estado permanente. Como se a doença fizesse parte da identidade ou condição essencial do João. Ele é considerado uma pessoa doente por natureza ou estado duradouro. Agora, se eu digo que o João está doente, observe que de um verbo para o outro vai mudar o sentido. Olha, o verbo estar mostra um estado temporário, ou seja, João encontra-se doente no momento, mas a situação pode mudar, ele pode ficar curado, né? João ficou doente. O verbo ficar expressa uma mudança de estado. Ele estava saudável e, de repente, ele ficou doente. Então, indica o quê? Uma condição saudável para uma condição de doente. João parece doente. Então, indica a impressão ou a aparência que João dá sinais de estar doente, mas não há certeza se realmente ele está. Então, indica um estado, uma impressão apenas, né? João permaneceu doente. O verbo permanecer revela a continuidade. João estava doente e continuou nessa mesma condição por um determinado tempo. Perceberam que é a mesma oração, nós só fizemos a mudança dos verbos. E para cada verbo, vocês perceberam a mudança de sentido que aconteceu. Então, os verbos de ligação, eles terão como característica principal essas mudanças de estado, de continuidade ou indicar uma localização. Vamos relembrar agora alguns conceitos a respeito do que é frase, oração e período simples e composto. A frase ela é todo enunciado com sentido completo, que pode ter ou não verbo, ou seja, eu tenho frase nominal e tenho frase verbal. A frase nominal é quando não há a presença do verbo, e a frase verbal quando há a presença do verbo. A oração é todo enunciado que contém o verbo. O verbo é um verbo de ação ou um verbo de ligação, que foi o caso que a gente viu muitos aqui, né, nos exemplos. Já o período composto
ele precisa ter mais de uma oração, né? O período simples, ele tem apenas uma oração, ou seja, apenas um verbo vai aparecer nessa oração. E o período composto, ele tem duas ou mais orações, caracterizada pelos verbos, seja um verbo de ação ou seja um verbo de estado. Vamos ver então um exemplo, olha, frase com sentido completo pode ter ou não verbo. Então, se eu digo assim, silêncio, não tem verbo, mas tem sentido completo. A pessoa entende qual é o sentido da palavra silêncio, né? Então, se eu digo, eu gosto de música, tem verbo e sentido completo, né? Tá aí o verbo gostar, indica uma ação que a pessoa faz, né? De gostar de alguma coisa, que no caso aí, no exemplo, é música. Então, eu gosto de música, eu gosto de comida, eu gosto de dança, eu gosto de viajar. Então, sempre vai ter aí a presença do verbo indicando uma ação. Então, tem sentido completo. Eu entendo a mensagem que está sendo passada por essa oração. Temos também outros exemplos. Olha, Maria correu. Há um verbo, o verbo correu. Então, o verbo correr tem sentido completo, né? Então, a ação de correr todo mundo entende, né? Então, eu tenho uma oração. O período, que é um conjunto de uma ou mais orações, nós vamos ter o exemplo. Ele chegou cedo, período formado por uma oração. Tá aí o verbo chegou. Ele chegou cedo e foi trabalhar. Então, nós temos um período formado por duas orações. Ele chegou é o verbo primeiro, a primeira oração, e foi trabalhar é outra oração aí composto por dois verbos, né? Tem uma locução verbal, foi trabalhar. Logo, eu tenho um período composto, né, por duas orações. O período simples, nós temos apenas uma oração. O cachorro dorme. Ok, está aí o verbo dormir, então tem uma oração simples, com sentido completo, todo mundo entendeu a mensagem que está escrita nessa frase, nessa oração. Período composto, duas ou mais orações. O cachorro dorme e o gato observa. Então, tem a primeira oração, o cachorro dorme, o verbo dormir e o gato observa. O gato é o sujeito e o verbo observa é outro verbo e é outra oração. Então, temos duas orações aí ligadas pela conjunção e, né? Nós temos uma oração coordenada aí. Então, temos período composto por duas orações. Vamos relembrar também agora os tipos de frases. Nós temos as frases declarativas, interrogativas, exclamativas e imperativas. Então, todos esses tipos de frases, nós temos características, né, que vão dizer se é uma frase declarativa, interrogativa, imperativa ou exclamativa. Então, vamos para a frase declarativa. Como é que ela é concebida? Ela é uma oração que afirma algo. Eu dou uma declaração, uma afirmação. Ele é professor. Então, estou declarando essa informação, estou dizendo que ele é professor. Então, tem uma frase declarativa. A oração, que é o núcleo verbal, é o verbo é. E o período simples, ele é composto apenas de uma oração, né? Observe que eu estou utilizando o mesmo verbo. O sol é brilhante. Logo, o verbo é está aí, compondo essa oração, fazendo o papel de ligar o sujeito ao seu predicado, que no caso é a palavra brilhante, o sujeito é o sol. E se eu quiser tornar essa oração em composto, eu vou acrescentar mais uma oração. Ó. O sol é brilhante e o céu é azul. Perceberam que é o mesmo verbo, né? Logo, eu faço aí um período composto por duas orações. No caso aí, o mesmo verbo está sendo utilizado, né, nas duas orações. O sol é e o céu é. Muito bem. Vamos para o verbo estar agora. Vamos construir as frases interrogativas utilizando o verbo estar. Você está cansado? Fazendo uma pergunta. Então, as frases interrogativas, elas terão sempre uma interrogação. Sempre vai estar fazendo uma pergunta, uma indagação, né? Para se obter uma informação. A oração é o verbo estar. O período simples, que a gente pode construir com o verbo estar, a criança estar alegre. Então, eu tenho um período simples, composto aí pelo verbo estar. Vamos transformar agora essa oração em uma oração, um período composto, aliás. Olha, a criança está alegre porque ganhou um presente. Então, observe que eu tenho o verbo estar, a criança está e ela ganhou, né? A criança ganhou um presente.
Então, o mesmo sujeito que está na primeira oração é o mesmo sujeito que está na segunda oração, né? A criança está alegre porque a criança ganhou um presente. Só que a gente não repete, né, o mesmo sujeito, porque senão fica muito repetitivo. Então, ganhou é o outro verbo que justamente a gente vai unir a essas duas orações para formarmos um período composto. O verbo ficar. Vamos para as frases exclamativas utilizando o verbo ficar. Ele ficou triste com a notícia. Então, eu tenho o verbo ficar, indicando aí a oração, né? O verbo ficou. Um período simples, utilizando mais uma vez o verbo ficou. O cachorro ficou no quintal. E agora a gente vai transformar esse período simples em um período composto, utilizando o mesmo verbo. Ó. O cachorro ficou no quintal e os gatos ficaram no telhado. Observe que eu utilizei os mesmos verbos, só que em pessoas diferentes, né? Porque o cachorro está no singular, o cachorro ficou é ele. Primeira pessoa, terceira pessoa do singular. E os gatos, no caso eles, né? Na terceira pessoa do plural. Eles ficaram no telhado, no caso os gatos, ok? Transformei um período composto. Vamos ver agora os exemplos com o verbo parecer, transformando em frases declarativas. Ó, ela parece feliz. Então, eu estou utilizando uma frase declarativa, eu estou afirmando algo, e aí eu tenho uma oração simples. Temos a presença do verbo parece, e nós podemos agora construir um período simples, utilizando o verbo parece, o verbo parecer. O dia parece ensolarado. Perceberam? E agora eu posso transformar esse período simples em um período composto, utilizando, acrescentando uma informação a mais. O dia parece ensolarado, mas a previsão anuncia a chuva. A previsão anuncia, né? O verbo anunciar. Perceberam, então, que do período simples eu posso transformar em um período composto, utilizando o verbo parecer nas frases declarativas. Já o verbo parecer, ó, vamos lá para as frases imperativas, que são aquelas que dão ordem, né, que tem sentido de ordem, de comando. Permaneça calmo. Observe aí, ó, temos a presença do verbo permaneça, logo eu tenho uma oração, e, ao mesmo tempo, ela é uma frase imperativa, certo? Porque eu estou utilizando o verbo no imperativo, permaneça. Ele vai estar me indicando o verbo do imperativo, que indica uma ordem, né? Um comando. Período simples, os alunos permaneceram em silêncio. Perceberam que agora eu tenho o mesmo verbo, só que ele está na terceira pessoa do plural, né? E nós temos um período simples. Vamos transformar agora num período composto. Os alunos permaneceram em silêncio enquanto o professor falava. Observe que o verbo falava é o verbo que vai indicar a segunda oração. Logo, eu tenho aí a transformação de um período simples para um período composto, certo? Utilizando o verbo permanecer e o verbo falar. Vamos agora fazer uma comparação entre o período simples e o período composto. Observe, o verbo ser novamente, né? Porque eu fiz essa aula mostrando para vocês que a gente pode utilizar esses verbos tanto em período simples como em período composto, como em frases imperativas, né? Frases declarativas. Então, vejam um exemplo do período simples. A casa é grande. Tem um período simples, temos apenas uma oração. A casa é grande e o jardim é bonito. Percebam que eu utilizei o mesmo verbo, né? E construí um período composto, unindo aí duas orações, por meio do verbo é. O verbo está, ele está preocupado. Período simples, a presença do verbo está. E agora eu vou transformar em um período composto. Ele está preocupado porque perdeu o ônibus. Então, o verbo está presente aí na primeira oração, e na segunda oração tem o verbo perdeu. Logo, eu tenho duas orações, né, formando um período composto. Ficar, Maria ficou feliz. Maria ficou feliz, mas logo se entristeceu.
Observe que de uma oração simples eu fiz uma oração composta, um período composto. Ok? Seguindo os outros dois verbos, o verbo parecer e o verbo permanecer. Observe aí, ó, o filme parece interessante. Período simples, o verbo parece aparece uma vez apenas. O filme parece interessante, embora seja longo. Observe que eu tenho a palavra parece, que é o verbo que indica a primeira oração, e o verbo seja, que está na segunda oração. Então, eu tenho período composto. O verbo permanecer, eles permaneceram atentos. Eles permaneceram atentos até que a aula terminou. Observe que eu fiz aí, construí de um período simples, transformei em um período composto. Muito bem, então, essa foi a nossa aula sobre os verbos. Espero que vocês tenham entendido o assunto e até uma próxima oportunidade.